Antes de mais, a Lina e eu, nós saudamos os organizadores do evento, todas as entidades envolvidas e todos que nela participam, e agradecemos também o convite para participarmos neste encontro e partilharmos as nossas experiências. Nós temos aqui um pequeno PowerPoint que eu vou tentar partilhar, que dá conta do que foi o nosso trabalho de audições públicas dentro do projeto Ouvir o Presente, Cuidar o Futuro, homenagear Maria de Luz Pintacilgo, que tem a ver com a Fundação Cuidar o Futuro. Para quem não sabe, para quem não sabe, a Fundação Cuidar o Futuro foi criada pelo GRAL pela mão de Maria de Lourdes Pintacilgo e pretende divulgar e atualizar um pouco o legado que ela nos deixou. Este projeto era um projeto que pretendia homenagear Maria de Luz Pintacilgo e que pretendeu retomar as audições, uma metodologia que tinha sido utilizada pela primeira vez no âmbito das Nações Unidas, quando Maria de Luz Pintacilgo presidiu a Comissão Independente para a População e a Qualidade de Vida. Ora, este projeto, este sistema, portanto, pretende dar voz às populações e tem como objetivo revitalizar a consciência cívica, social e política em torno de um tema. Esta metodologia tem vários passos, tem uma fase de preparação em que se realizaram ações de sensibilização com alguns grupos-alvo, portanto um primeiro grupo que esteve mais na gênese das audições, tentar desenvolver sinergias com grupos, associações, autarquia, e depois uma preparação da logística local onde se vai realizar a audição, o contacto com os meios de comunicação e, posteriormente, a fase de realização, que foi a fase mais interessante, foi a fase de trabalho de campo, em que nós contactamos diretamente com as populações e ouvimos o que elas tinham para nos dizer. Mais tarde, organizaram-se os resultados, que foram posteriormente divulgados, e que depois passamos por fim à fase da multiplicação, que foi a compilação dos resultados obtidos para uma futura utilização. Claro que isto foi todo um processo que foi mais complexo, mas como eu disse, o mais importante foi realmente o trabalho de campo, foi a realização em si, e que foi, neste âmbito, foi feito na região de Condeixa Nova. E agora dava a palavra à Lina para ela continuar e explicar um pouco mais. Então, boa tarde. Grata por estar aqui convosco. Este processo e a sua preparação proporcionou, acreditem, agradáveis tertúlias na Casa Renascer, cuja nossa anfitriã era a Manuela Afonso, a nossa querida amiga Manuela Afonso. E então um grupo de mulheres deu vida a agradáveis e saudosas, muito saudosas, tertúlias onde procurámos delinear estratégias que nos permitissem alcançar o nosso objetivo, que era dar continuidade a este legado. Perante uma chuva de ideias surgiram muitos temas, os mais pertinentes a escutar, entre a saúde, o ambiente, a cultura, a educação, o tempo, entre outros. E importava questionar o nosso público-alvo, o que é que eles entendiam dentro destas temáticas pela qualidade de vida e qual era a sua qualidade de vida. Então eu e a Helena, que ficámos com uma vantagem, pelo menos nós acreditamos que sim, ficámos com a temática da ruralidade e delineámos aqui um plano de ação, orientámos algumas questões orientadoras e questões que fossem chave, que nos levassem aos assuntos que nós queríamos abordar junto das comunidades, e escolhemos as aldeias periféricas. Vocês estão aí a ver o mapa, nós andámos sempre nas aldeias, visitamos o Casal do Missa, que pertence ali, encosta ali ao Concelho de Soura. Fomos na aldeia, na freguesia de Vila Seca, fomos ao Casal dos Balaus, que encosta ali a Coimbra. Pronto, e procurámos essas aldeias, porque essas aldeias
quase que me atrevia a dizer que elas estão a perder um pouco, ou perdem um pouco o seu sentido de pertença, se calhar até a sua identidade, pois, porque acabam por pertencer a um concelho, mas fazem as suas vidas noutro concelho. Chega-se ao ponto de todos nós sabemos de que temos aldeias divididas com um número de polícia, ou então a água pertence a um concelho e a rede de telefones é do outro concelho. Pronto. E isto levou-nos a querer conhecer mais. Então, como é que mobilizamos as pessoas? Por contactos personalizados, inicialmente a uma pessoa ou duas pessoas, e pedimos a essa pessoa que, junto dos vizinhos, conversasse com eles e que tentasse juntá-los. E assim foi. Determinámos num determinado dia, uma hora, marcámos com eles e lá estavam os vizinhos e o grupo, ou nas associações, ou na rua, sentados na calçada, nas escadas de uma casa. As pessoas iam chegando, iam conversando, nós íamos desafiando-os pelos assuntos e queríamos perceber o que é que eles nos iam dizendo. Na totalidade fizemos 13 testemunhos, fomos a 5 aldeias, mais 2 associações, a Associação Sempre a Empreender e uma associação de pais do agrupamento de escolas, o agrupamento de escoteiros, que é o 1035, e além disso um grupo que está assediado na nossa biblioteca municipal, o grupo de Lérias, Letras e Companhia, que também deu o seu contributo, e depois alguns testemunhos individuais, cujas temáticas eram essencialmente o ambiente, a cultura, o tempo, entre outros temas gerais, até mesmo só o que era a qualidade de vida para algumas pessoas. Vocês a partir de agora vão ver algumas fotos da nossa audição pública. E pronto, e alguns temas que nós entendemos como pertinentes em questão da água, sei lá, a gente poderíamos ficar aqui a falar acerca disto todo o tempo. Mas percebermos que ainda não há rede de saneamento em todos os lados, ou que a água das fontes públicas, deixamos de ter a água a correr nas fontes. Isso tudo os deixa a eles e no fundo a nós todos preocupados, e são inquietações que eles têm porque têm, ou então as redes de transportes limitadas e que não têm, que não lhes dá mobilidade como eles gostariam de ter, ou as acessibilidades que continuam a ter estradas extremamente estreitas e sem condições, ou as telecomunicações em que as operadoras lhes vendem pacotes de não sei quantos canais, quando eles só querem única e simplesmente os 4 canais genéricos, ou então o pacote ainda por cima tem a internet e eles nem sabem o que é a internet. Pronto, e estas coisas é muito importante ouvirmos estas pessoas, ouvirmos e percebermos o que acontece junto deles, não é? É essencial dar-lhes voz. Muita gente que se queixava pela ausência das casas mortuárias. É engraçado quando a maior parte das pessoas, porque é um assunto que lhes é querido, que nos é querido a todos, e eles com muita dor no coração reclamavam não ter uma casa mortuária, ou então que tinham que andar quilómetros e ir para quilómetros para velar os seus entes queridos noutras casas mortuárias. A taxa de alfabetismo que continua, ou então os simples problemas de literacia funcional que são evidentes. E esta participação popular nas decisões públicas, nós preparamos que maioritariamente, se não todos,
não vão simplesmente às assembleias das juntas de freguesia, não dão voz à decisão democrática que poderiam ter, não querem participar, não se sentem, pronto, ouvidos. É isso. Agora vou pedir à Helena que fale também um bocadinho da experiência dela aqui em Condeixa. Eu vou continuar só com alguns temas que foram abordados, como nós estamos numa região rural. A questão da agricultura, do abandono da agricultura também foi muito focado. Nota-se que nós vivemos numa zona de minifúndios e o sentido de pertença, de posse da terra ainda está muito enraizado nos habitantes mais velhos, embora os mais novos já desinvestiram na agricultura porque não se torna muito rentável e muitas vezes exige o dispor de alfaias que são caras, alguns aspectos que impedem que eles possam dedicar-se mais à agricultura, embora às vezes eles até gostem disso e gostariam de dar continuidade a essa atividade. Depois o ambiente foi, curiosamente, mesmo entre as pessoas mais velhas, foi muito focado a questão da limpeza de terrenos, na necessidade e obrigatoriedade de limpar terrenos, quando muitas vezes aquilo que eles ganham, as suas reformas, não servem para custear essa limpeza, a utilização de pesticidas, o problema das sementes, as sementes transgénicas, a poluição das nascentes. Portanto, foram temas que foram muito debatidos, curiosamente, e foram muito referidos. Para além disso, outros problemas como as diferenças salariais que ainda existem entre homens e mulheres que realizam o mesmo trabalho, outros problemas também ligados à arte e cultura, a falta de uma cultura artística ou então a falta de ofertas culturais mais diversificadas. Portanto, nós vivemos num concelho que está perto de Coimbra, mas mesmo assim, apesar de algumas mudanças e algumas melhorias, há pessoas que ainda sentem que falta essa oferta cultural. Depois, a questão das respostas sociais, infraestruturas de apoio à terceira idade e a pessoas incapacitadas, redes de cuidados continuados, foram também outras temáticas bastante afloradas. E a questão das famílias e da falta de tempo, uma falta de um tempo de qualidade numa sociedade em que as exigências economicistas ditam as regras, que são as regras do consumo, da competição, do individualismo, que faz com que haja uma priorização do ter em detrimento do ser. E faz com que esses laços que deveriam existir entre os membros da família e da comunidade se vão perdendo. E isso é notório com as gerações dos mais velhos em relação aos mais novos. Portanto, todos estes aspectos foram focados, uns mais, outros menos, mas há aqui aspectos comuns em relação às questões que foram apontadas pelas diferentes pessoas que nós ouvimos. Portanto, foi todo este trabalho de campo, depois serviu para organizar um determinado número de testemunhos que foram depois apresentados numa audição pública. Na véspera da audição foi inaugurada uma exposição sobre a vida e obra de Maria de Lourdes Pintacilgo, e no dia seguinte tivemos então a nossa audição, em que participaram representantes de cada grupo ou de cada aldeia que nós contactamos e que levaram as suas preocupações ao grande grupo. Tivemos também aqui alguns, consegui em baixo algumas manifestações mais culturais, um grupo que veio a brilhantar e veio dar uma certa animação à iniciativa. E pronto, e no fundo o processo, o grande dia foi este. Claro que depois mais tarde tivemos outras reuniões, porque no fundo pretendemos também compilar esses resultados para levá-los a quem de direito e dar conhecimento às autarquias para que pudessem dar alguma resposta às dúvidas, às questões e aos anseios das populações. Bom, da minha parte, eu gostei muito, foi muito interessante fazer este tipo de trabalho, foi muito enriquecedor, não só porque permitiu conhecer um bocadinho melhor a realidade concelhia, mas também porque permitiu dar voz às populações. E apercebi-me que, apesar da insatisfação e da descrença nos processos democráticos, as populações não estão tão civicamente adormecidas como se pensa. E isso foi provado pelo processo das audições, porque as comunidades têm consciência daquilo que as rodeia,
têm ideias, têm soluções que são execuíveis e que são capazes de dar contributos válidos para melhorar a qualidade de vida das suas comunidades. Eu acho é que basta que sentirem que alguém os ouve verdadeiramente. E eu vou só contar aqui um aspecto interessante. Quando nós fomos para a parte da Serra, para uma zona do Furadouro, uma zona habitada por pessoas já com uma certa idade, quando chegámos e começámos a conversar com as pessoas, elas olharam-nos com desconfiança, porque elas estão habituadas a serem só ouvidas na altura das eleições e depois mais ninguém se importa com elas. E quando se aperceberam que nós não estávamos ali a representar nenhum partido político, não estávamos a representar a autarquia e queríamos apenas ouvir o que tinham para dizer, então aí a resposta foi diferente. E as pessoas falaram, disseram o que pensavam e foi muito interessante, foi muito interessante. Eu digo que foi um trabalho intenso, mas apaixonante, pela escuta, pela partilha e pela entrega ao bem comum. E acho que a minha opinião também é partilhada com a Lina. Exatamente. A minha opinião, ou melhor, subscrevo tudo o que a Helena disse. Foi muito gratificante fazer este trabalho. Posteriormente já aconteceram a outro nível, pronto, um bocadinho mais pequeninas, mas também porque também as circunstâncias assim tiveram que ser. Na Lausanne, e por ser uma zona de serra, a audição da Lausanne pautou-se, incidiu pela floresta e por tudo o que envolve a floresta e o que ela tem passado ao longo dos últimos anos, e o cuidar da floresta. E houve uma audição também em Lisboa, e sendo Lisboa uma zona urbana, as temáticas também estavam mais relacionadas com a qualidade de vida nas grandes cidades e as questões da sustentabilidade ecológica e a qualidade de vida sustentável. Pronto. Eu agora tinha um parágrafo para vos ler, mas não vou ler porque não quero ultrapassar o tempo. Eu vou deixar no chat um parágrafo de Maria Lourdes Pintacilgo que eu estive hoje a pesquisar e gostei, acho que vocês também vão gostar. Obrigada pela oportunidade.